Professor Gustavo, você já está aí? Já estou aqui, professora. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo, né? O nosso egresso da noite, esse seminário, o Gustavo é o nosso egresso. Nós temos egressos aqui, né? Na nossa plateia, tem o Cláudio, não sei se tem mais algum egresso, né? Mas sempre temos nossos egressos que participam com a gente nos nossos eventos. Aí, o Cláudio está aí, né? Então, você está aqui hoje representando os egressos da Unicomp. É muito orgulho para nós, tá? Então, antes de você iniciar a sua fala, você já pode ir colocando sua apresentação aí, que eu vou ler o seu currículo. E com uma notícia muito quente, acabei de receber a notícia que ele passou no doutorado. Gente, é muito bom, né? É ótimo. Então, vou ler aqui um pouco sobre o professor Gustavo, né? Bom, então, primeiro, o professor Gustavo, ele vai falar um pouco hoje sobre formação de professores para o uso de tecnologias assistivas, ferramentas e estratégias. Então, o professor Gustavo, ele fala da Faculdade Unina e também faz parte da Prefeitura Municipal de Curitiba, lá do Paraná. O professor Gustavo, então, é egresso do curso de licenciatura em computação, aqui da UFJF. Eu coloquei isso em destaque para começar. É mestre e atua na educação básica, com foco no atendimento educacional especializado a estudantes com deficiência. Possui também forte atuação na área clínica, especialmente com avaliação psicopedagógica para suporte diagnóstico. Atualmente é coordenador do curso de licenciatura em educação especial da Faculdade Unina, onde também coordena um grupo de pesquisa voltado à educação inclusiva. Tem experiência consolidada na educação à distância e na formação de professores, com ênfase em práticas inclusivas. O professor Gustavo é autor de mais de 15 livros na área de educação, psicologia e desenvolvimento infantil, típico e atípico, entre os quais destacamos aqui: desenvolvimento humano nas diferentes faixas geracionais, abordagens psicológicas e psicopedagógicas, ensino de matemática na educação especial, discussões e propostas, fundamentos da educação especial na perspectiva inclusiva, deficiência visual e práticas inclusivas, fundamentos da psicopedagogia, neuropsicopedagogia clínica, fundamentos teóricos e metodológicos do ensino e da pessoa com altas habilidades e superdotação, fundamentos teóricos e metodológicos do ensino da pessoa com deficiência múltiplas e psicanálise e educação. Sua trajetória articula teoria e prática com um olhar sensível e comprometido com a inclusão, a diversidade e a valorização da diferença nos aspectos educacionais. Professor Gustavo, e agora doutorando, seja bem-vindo ao nosso terceiro seminário da licenciatura em computação. Nós agradecemos muito a sua presença, e depois da fala do nosso amigo, né, de Angola, vem você aqui do Brasil trazer uma outra experiência, mas quer voltar também à formação, que é um assunto de tão necessário dentro do nosso curso, que às vezes passa despercebido. Professor Gustavo, seja bem-vindo de volta à sua casa. Obrigado, professora. Boa noite aos demais colegas. Os meus queridos professores estão me escutando. Nossa, mais de 10 anos de volta, né? Minha turma de licenciatura foi a turma de 2014. Viajei aqui agora, passou um filme na minha cabeça dos colegas, dos almoços, dos desesperos para as provas, principalmente inteligência artificial. Mas é uma saudade muito boa. Falo que a minha trajetória na educação se consolidou com o curso de licenciatura em computação, né? Depois veio a pedagogia e depois veio a psicologia. Mas a minha carreira na educação se consolidou na licenciatura em computação, e boa parte da minha experiência, principalmente na educação especial e na educação à distância, é em virtude da licenciatura em computação. Às vezes a gente pensa muito que eu vou fazer licenciatura em computação, vou ter que trabalhar ali naquele quadrado, né? Não, pelo contrário, dá uma expandida ali no campo de visão e no campo de atuação muito grande. Sou de Minas, tá, gente? Sou de Minas Gerais. Estou em Curitiba, vai fazer 10, 11 anos. Sou do interior de Minas Gerais, cidade de Timóteo. Inclusive, cheguei a passar num concurso público, em primeiro lugar, que exigia licenciatura em computação na época. Não assumi porque eu vim
para Curitiba fazer meu mestrado, que também é em Educação e Tecnologia, mas tem campo, né? Tem muito campo. E hoje, coordenando o curso de licenciatura em Educação Especial, um dos nossos fortes no curso, essa perspectiva da tecnologia aliada ali à educação, principalmente na questão do uso mesmo de todo esse artefato, de todo esse aparato, né, para o trabalho com as crianças com deficiência. Então, eu quero mostrar para vocês mais uma atuação do licenciado em computação, e muito grata em poder estar aqui junto com a professora Liamara. Eu acompanho e ela me acompanha. Eu tive a grata satisfação de tê-la na minha banca de mestrado, e já faço o convite extraoficial também para a minha banca de doutorado, que logo, logo vai estar aí também. Faço questão, né, principalmente pela questão ali mesmo, né, de ser uma pessoa que eu admiro ao longo de tantos anos, né, e uma pessoa muito próxima. Então, só agradecer e deixar o convite em aberto, que logo, logo chega oficialmente. E pelo pouco que você me conhece, você sabe que eu não vou ficar os 4 anos no doutorado, a minha meta é ficar só 2, no máximo 2 anos e meio. Então, é a perspectiva. Gente, muito obrigado mesmo pelo convite. Falo que eu estou matando uma saudade, e poder falar com vocês é muito especial, é muito caro para mim, principalmente no segmento de tecnologia, tecnologias educacionais, que ainda é um forte que eu trabalho muito, tanto no âmbito do meu curso, quanto na prática mesmo educacional, tá? Como a professora disse, hoje eu não estou mais em sala de aula na educação básica, eu tenho um cargo comissionado na Prefeitura de Curitiba na área de educação especial, né, mas na área de adaptações, de atendimentos educacionais especializados. Então, quero trazer um pouco do que a gente faz, tanto na educação básica, quanto também na formação de professores no âmbito do ensino superior, tá? Também coordeno um grupo de pesquisa na área de tecnologias educacionais, né, com foco na pessoa com deficiência. Então, é um pouquinho do que nós vamos falar hoje, tá? Formação de professores para o uso de tecnologias assistivas. Quando a gente fala ali, né, sobre a questão da educação especial, nós somos professores, vocês serão professores, né, e é uma crescente muito grande, né, às vezes a gente se depara lá no estágio supervisionado de licenciatura, uma sala de aula com 30 estudantes, e a gente vê lá 10, 12, metade da turma, ou um pouco mais da metade da turma, com laudos, né, o que a gente chama de laudos, os diagnósticos, os transtornos do espectro autista, as deficiências visuais, as deficiências múltiplas, as deficiências intelectuais, e é uma crescente, é uma realidade que a gente tem posta na educação e também numa questão intersetorial, né, isso não é só na educação, mas também isso tem impactado as políticas públicas também, e o atendimento no campo da saúde, no campo da assistência social, mas pensando na educação, né, como que a gente vai trabalhar com essa diversidade de aprendizagens, né? Como que eu vou trabalhar com crianças onde cada uma aprende de uma forma totalmente diferente da outra? E aí surge o papel da tecnologia justamente como facilitadora e como promotora desse atendimento diferenciado dentro do campo da sala de aula. E aí entra o computador, mais uma vez, não só o computador, mas entra as ferramentas tecnológicas como disparadoras, como promotoras de diversidade e de atendimento. Então, o computador entra em sala de aula, o computador entra na escola com uma perspectiva diferente daquela que a gente tinha lá na década de 90, na década de 80, né, nos anos 2000, que o computador era só para digitar texto, fazer planilha e fazer PowerPoint. Né? Então, hoje, essa ferramenta ela ganha destaque, principalmente no atendimento ali das crianças com TEA, das crianças com autismo. Muitas crianças com autismo têm o que a gente chama de hiperfoco em tecnologia. Eu tenho estudantes, eu tenho pacientes, hoje eu cuido de mais ou menos 800 e poucas crianças com autismo, das 40 escolas que eu atendo na rede municipal. Eu tenho muitas crianças que elas só aprendem se for por meio de um tablet, elas só aprendem se for por meio de um celular, elas só aprendem se for por meio de um notebook. Quando eu retiro essa ferramenta delas, o que acontece? Uma crise, uma desorganização sensorial. Então, essa tecnologia, ela entra como promotora, ela entra como
vantagem competitiva. Tanto é que a gente sabe que nós temos ali a lei, né, do celular, do não celular na escola, de algumas outras questões. Hoje, né, eu trabalho muito com essas demandas judiciais de Ministério Público dessas crianças, né, eu recebi uma liminar do Ministério Público, né, dizendo que aquela criança, em caráter de exceção, teria o direito de fazer o uso do celular em sala de aula para fins pedagógicos, tá? Em virtude do diagnóstico de autismo que ela tem e em virtude do hiperfoco em tecnologia que ela tem, e esse hiperfoco iria promover a aprendizagem pedagógica dela a partir do momento que o professor utilizasse como adaptação do currículo. E isso, gente, vem de um Ministério Público, vem de um juiz. Né? Para vocês terem ideia, eu, Gustavo, vou lá rebater? Não vou. Não vou, por quê? Porque eu sou a favor do meu estudante, né? Tanto é que eu comprei uma briga grande aqui, no sentido de não, você tem que contrapor, você tem que fazer um parecer que não seja favorável. Eu falei, eu não vou, porque a partir do momento que eu estou indo contra, eu estou cerceando o direito de aprender de uma pessoa que aprende de uma maneira diferente. E aí, essa é uma menina de 5º ano, essa estudante ganhou o direito de fazer uso do celular em sala de aula. Né? Mas, lembrando, o uso do celular em sala de aula não é uso de joguinho, né? Não vai jogar o que quer lá, o Roblox, o Minecraft, né? Não. Até pode ser o Minecraft, né? Desde que tenha ali uma perspectiva pedagógica. Não sou contra o Minecraft, pelo contrário. Né? Tem perspectiva pedagógica ali no Minecraft, né? O ensino da matemática por meio do Minecraft, né? Roblox, tem jogos lá na plataforma do Roblox que eu posso utilizar para estimular a questão da leitura de pequenos textos, né? Para leitura, para a questão do raciocínio lógico, do pensamento computacional, né? Então, a forma como eu vou usar o artefato, como eu vou usar a tecnologia para o fim pedagógico. E quando eu falo em tecnologia lá para os filósofos, né, lá na filosofia da tecnologia, é tecne, é ferramenta, é tudo aquilo que vai melhorar uma perspectiva, é tudo aquilo que vai melhorar um processo. Então, por que eu vou tirar esse celular da mão de uma criança que está utilizando com fim de aprendizagem? Né? E, infelizmente, claro, né, a gente sabe que tem essa legislação, é uma legislação federal, infelizmente, por causa de alguns cenários, isso se encaminhou dessa forma, né, dessa retirada desse equipamento das escolas, mas, infelizmente, né, quando muitos perderam, né, e quando utilizado de maneira sábia e dentro da perspectiva do planejamento do currículo, né, a gente sabe que nós temos ganhos, e principalmente quando o assunto é o público-alvo da educação especial inclusiva, que, por sua vez, é um dos maiores públicos, ouso muito tranquilamente dizer, que o licenciado em educação, em computação, vai trabalhar, tá? Muito. Ah, mas eu vou ficar no laboratório. Tá, vocês acham que a criança com deficiência, quando ela foge da sala, ela vai para onde? Ela vai para o laboratório de informática. Por quê? Porque é lá que ela sente segurança. Porque é lá que tem o que ela quer mexer. Então, gente, é uma realidade que nós temos. Elas não vão para a biblioteca. Elas não vão para o refeitório. Elas vão para o laboratório de informática. E elas pedem. Eu tenho estudante hoje que fala assim, que foge da sala e fala, informática, quero jogar o joguinho do dinossauro. E quem que vai estar lá? Vocês. Então, vocês também têm que ter esse conhecimento desse manejo ali do uso da tecnologia, porque nem tudo que me é lícito me convém para aquela criança. E elas são extremamente inteligentes. Elas acabam até manipulando a gente, tá? Eu falo que eu não sei se a professora Liamara sabe, eu acho que na época que ela estava no meu mestrado, eu ainda não tinha filho, mas hoje eu tenho gêmeos. Sabe, prof? Tenho gêmeos adotivos do coração. Né? Tem 3 anos que eu estou com eles já, hoje eles estão com 9 anos, e um deles é autista. Eu falo que eu escolhi ser pai de criança com deficiência, né? Justamente porque, se eu não fizesse essa escolha, eles estariam lá até hoje. Né? Aqui em casa, eles estão desenhando ali, ó, estão aqui na minha frente, desenhando, pintando, por quê? Aqui em casa a tecnologia também é regrado. Tá? É 1h30 por dia. E mesmo assim, 1 hora livre, meia hora pedagógico. Então, eles têm 1 hora para usar de maneira tranquila, claro, com supervisão, e meia hora eles podem usar tablet, a televisão, para perspectivas pedagógicas, exclusivamente. O resto é muito analógico aqui em casa. Né? Então, são situações que a gente também tem que prever. Por quê? Eu sei que se eu abrir a mão demais, eu sei onde vai parar. Né? Eu sei onde vai parar. Por quê? Porque é algo extremamente atrativo. É algo com que eles também vão conseguir aprender. Então, quando eu volto o meu olhar para essa perspectiva da educação especial e na questão da tecnologia, nós tivemos muitos avanços.
né? Então, eu tenho lá a Declaração de Salamanca, eu vou ter ali a questão da Política Nacional de Educação Especial, e quando eu cheguei em 1996, com a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, né, artigos 58, 59 e 60, que vem trazer para a gente o quê? O público-alvo da educação especial, a primeira vez na história, né, que nós vamos contemplar numa legislação esse público-alvo. Quem que é o público-alvo da educação especial? Pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, que aí entra o autismo, e altas habilidades e superdotação. E lá no artigo 59 vem dizer para a gente o seguinte, que é direito desse estudante, né, o atendimento e a adequação em currículo, métodos e técnicas. Quando eu falo da palavra técnica, entra também a questão da tecnologia. E é justamente aí que eu consegui manter a liminar daquela criança lá do uso da tecnologia, do hiperfoco dela lá no celular. Foi justamente me baseando na palavra técnica, tive que fazer um texto, indo lá no grego, justificando o motivo pelo qual eu defendi a tecnologia, o celular em específico, para essa criança. Comprei briga? Comprei briga, né? Mas é o direito da criança de aprender, né? E é o direito dos outros também aprenderem, porque a partir do momento que essa criança se desestabiliza, se desregula, eu estou cerceando o direito do outro. Então, tudo isso também entra em consideração e entra nesse pensamento que nós precisamos ter em relação ao uso ali da tecnologia. E é só um resumão, não vou ler, tá, gente? É só para vocês entenderem um pouquinho sobre os marcos, tanto regulatórios quanto de legislação, os dispositivos legais em relação à educação especial. Começa de maneira muito incipiente, lá na década de 61, tá? Na primeira tentativa da legislação da educação, onde a gente falava os excepcionais, educação de excepcionais no sistema educacional. Era garantia? Não, era tentativa. Em 71, né, na outra tentativa, na LDB A5692, vem falar que a questão da oferta aos estudantes com deficiência, mas aí era só deficiência intelectual e física, mas no que fosse possível. Não era obrigatório essas crianças estarem na escola. Depois nós temos a Constituição Federal de 1988, que fala da educação enquanto direito de todos, né, e isso já é a primeira garantia desse público-alvo estar na escola. 94, a Declaração de Salamanca com a Unesco e com a ONU. 1996, a gente começa um período pré-inclusivo com a Lei das Diretrizes e Bases, né? Onde torna-se obrigatório, onde configura-se a educação especial como modalidade de ensino transversal, que vai aparecer da educação infantil ao pós-doutorado, né? E a gente também considera que é o marco do início da inclusão. Vocês falarem assim para mim, tá? Eu vou comprar uma outra briga com vocês agora, uma polêmica. Ah, nós estamos num período inclusivo. Não, nós não estamos num período inclusivo. Se realmente estivesse num período inclusivo, todas as crianças, público-alvo da educação especial, estariam realmente atendidas na sua necessidade, e não estão. Tá? Não estão. Infelizmente, dói dizer isso? Dói, mas não estão. Nós não temos, gente, preparação tanto de estrutura física, quanto de profissionais, quanto de política pública que atenda adequadamente esses estudantes. Ah, prof, você é contra a escola especial? Não, eu sou a favor. Por quê? Porque tem criança que não consegue ficar na escola de ensino regular. Por quê? Porque talvez, além da deficiência, tem uma epilepsia. A professora lá de sala de aula sabe manejar a epilepsia? Eu não sei. Aliás, eu sei, mas será que ela sabe? Então, gente, nós estamos caminhando, nós estamos ainda engatinhando em prol de um movimento inclusivo. Está longe de nós sermos uma educação inclusiva, uma escola inclusiva. Para eu ser uma escola inclusiva, essa professora tem que ter formação, essa escola tem que ter estrutura, esse gestor tem que saber o que faz, eu tenho que ter tecnologia adequada para atender essa criança. Eu tenho que ter lá um software de comunicação alternativa nos tablets da escola instalado para eu utilizar com essa criança que não consegue se comunicar adequadamente. Eu tenho isso hoje? Não tenho. Por quê? Porque ainda nós estamos engatinhando nesse movimento das políticas públicas. Tá? Temos ali o Plano Nacional de Educação, temos em 2008 a Política Nacional de Educação Especial, que vai falar sobre as questões de acessibilidade, e aí entra, tá, a questão das tecnologias assistivas mais uma vez. O Ministério da Educação
eles gostam muito de chamar de ajudas técnicas, as tecnologias assistivas, tá? Eles têm um documento que eles chamam de documento de ajudas técnicas, mas lá dentro vai estar estabelecido também a questão do conceito de tecnologia assistiva, tá? A gente vai ter também a lei Berenice Piana, que vai falar sobre uma legislação específica para as pessoas do espectro, né? E nós temos ali também a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, tá? Que foi em 2015, que é um dos maiores marcos que nós temos, que vai falar sobre a acessibilidade tecnológica, e aí entra também, quando eu falo de acessibilidade tecnológica, de uma alfabetização e de um letramento tecnológico para todos os estudantes, e quando eu falo todos, eu vou incluir também os públicos-alvos da educação especial. Eu tenho que alfaletrar essa criança no uso da tecnologia, e aí a Base Nacional Comum Curricular já vem estabelecendo isso para a gente, né? E aí eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso, né? Mas, quando eu falo sobre tecnologia, eu preciso entender que tecnologia não é só o computador, não se materializa somente nisso. Mas eu tenho também as tecnologias físicas, químicas, as tecnologias da informação, as tecnologias biológicas, a vacina da Covid foi uma tecnologia biológica, as tecnologias educacionais, as tecnologias sociais. Então, tudo que é melhoria de procedimento, melhoria de processos, eu vou chamar de tecnologia, né? E aí nós temos a BNCC, que vem falar sobre essa questão da necessidade de um letramento digital, dessa inclusão digital, né? Mais uma vez, entrando esse papel desse profissional de licenciatura em computação, né? Com toda essa reflexão, essa criticidade no uso técnico e pedagógico dessa ferramenta, né? Então, é o criar tecnologias, né, tanto da informação, da comunicação, de forma crítica, reflexiva, ética, tá? Sei que nós estamos falando de educação especial, mas eu preciso fazer um adendo para vocês. Tecnologia na escola, principalmente aquelas que têm acesso à internet, né? A gente precisa tomar um certo cuidado, tá? Por exemplo, estive numa escola isso foi ano passado, finalzinho do ano passado, né? E aí a pedagoga veio falar para mim assim, Gustavo, eu tô com uma criança autista que acessou no tablet sites para adultos, tá, gente? Se é que vocês me entendem, sites para adultos. E eu falei, deixa eu ver o histórico. É uma criança de terceiro ano, tá? Autista. Terceiro ano, autista, que aparentemente não era alfabetizada, não era letrada, não fazia registro no caderno, tá? E eu fui pegar o tablet, né? Peguei o tablet e falei, deixa eu ver o histórico. Gente, uma precisão na busca, claro, tem contextos familiares, mas estou dizendo na questão pedagógica. Uma precisão na terminologia da busca naquele site me chocou. Porque ele tinha compreensão, era uma criança que não fala, tá, gente? Não fala nada, e se desorganizava muito. Daí eu falei, como que essa criança não é alfabetizada e letrada se ela faz esse tipo de pesquisa com essa magnitude? Ok que nós temos a problemática da pesquisa nos sites adultos, mas vamos pensar pedagogicamente o que está por trás. Ele pesquisou, ele buscou, ele foi, ele leu. Então, assim, por que eu não posso pegar esse tablet e usar como recurso dentro de sala de aula de maneira regular? Por que tem que ser somente em períodos específicos, né? Seja para essa criança, seja para as outras. Ou seja, nós estamos deixando de ganhar aquele estudante porque ainda nós temos aquela concepção de que o laboratório de informática tem que estar fechado, empoeirado, trancado com grade e cadeado. O tablet está lá há 6 meses sem carregar, entulhado na sala da diretora. E é uma realidade que a gente vê, a gente já viajou o Brasil inteiro, é de norte a sul, é muito típico. O laboratório de informática tem a gradezinha, tem a porta de madeira, a grade, amarrado ali com corrente cadeado. Para quê? Né? Inclusive em período de aula. Então, é uma problemática que nós temos que a gente deixa de usar o recurso com foco na alfabetização e no letramento de todas as crianças. Né? E o que é necessário a esse profissional, a esse licenciado em computação, a esse profissional pedagógico que usa esse recurso? É avaliar,
né? Na minha época lá, de estudante, eu não sei como é que está a matriz de vocês, mas tinha uma disciplina que chamava Avaliação de Software Educacional, né? É aqui que vocês vão usar aquela disciplina. É quando vocês vão avaliar o quê? Opa, deixa eu avaliar esse recurso aqui, né? Eu lembro que tinha uma ficha técnica ainda, né? Se não me engano, era a professora Fernanda que dava essa disciplina. Viu, prof, como eu aprendi direitinho? A gente pegava o recurso e avaliava para ver se realmente tinha um objetivo pedagógico por trás ou não, né? Então, quando a gente fala de avaliar criticamente o dado, avaliar criticamente o recurso, é pegar lá aquele conceito da avaliação de software educacional e trazer para cá, né? Eu pensar na qualidade do software, né? Entender que, opa, esse eu consigo usar aqui, né? Esse eu não consigo usar aqui. Então, é avaliar isso criticamente, é ter o que a gente chama de um repositório de recursos, de softwares, de jogos, enfim, para eu utilizar, para eu trabalhar nessa alfabetização, nesse letramento, né, nesse pensamento computacional, nessa resolução de problemas. E quando eu falo resolução de problemas, não só resolução de problemas matemáticos, mas eu posso usar jogos que vão trabalhar a resolução de problemas de vida. A educação, ela não mais é apenas conteudista por conteudista, ela é conteudista para a vida. Eu uso esse conteúdo, mas eu preciso fazer link com o que este aluno está vivenciando ou irá vivenciar. E isso independente, se é um aluno público-alvo de educação especial, se um aluno é típico, enfim, né, a tecnologia é para todos, né? Só que algumas pessoas, elas são mais tecnológicas e precisam de alguns tipos de estímulos, né? Principalmente quando eu falo sobre o público-alvo da educação especial, né? E a gente entra naquela questão ali das tecnologias assistivas ou nas ajudas técnicas, como diz o Ministério da Educação, né? Que são o quê? Serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar funcionalidade da pessoa com deficiência. E quando eu falo que pessoa com deficiência, gente, estou falando da deficiência visual, auditiva, intelectual, motora, tá? Estou falando também do transtorno do espectro do autismo e das altas habilidades que são equiparadas à deficiência para fins legais, tá? Porque essas tecnologias assistivas, elas vão proporcionar o quê? Uma independência, elas vão proporcionar participação em sala de aula, participação em sociedade, elas vão permitir com que esses estudantes participem efetivamente do processo educacional, porque talvez a forma como a professora está fazendo, a gente não consegue atingi-los. Mas aí, quando eu vou trazer a tecnologia assistiva para dentro do meu plano de aula, para dentro do meu currículo, né, eu consigo atingir aquela criança que tem uma linguagem diferente da habitual. Aquela criança que tem uma linguagem musical, eu vou usar tecnologia. Aquela criança que tem uma linguagem um pouco mais tecnológica, eu vou usar a tecnologia. Aquela criança que tem uma linguagem mais tátil, eu também posso usar a tecnologia, né? Então, depende daquilo que eu estou me propondo a fazer, né? Eu lembro também que a gente tinha, eu não vou lembrar a disciplina agora, saberes escolares, alguma coisa nesse sentido, né? Que a gente tinha que desenvolver planos de aula específicos com uso de recurso, né? Com uso... Saberes escolares tecnológicos, saberes tecnológicos escolares. Isso, viu? E tinha também o seminário, né? Seminário integrador, que eu lembro até hoje que eu fiz eu tenho ele salvo até hoje, que é o uso do celular, gente, com foco pedagógico, né? Então, por que a gente estuda, a gente faz, a gente ensina, mas aí a gente ainda tem aquela resistência, né? Curitiba, eu falo que os professores, eles não têm tanta resistência, mas região metropolitana a gente observa muito isso, né? Essa nova onda de professores que vem chegando já tem quebrado esse paradigma daquela tradicionalidade no ensino, sabe? Então, a gente tem tido muitos ganhos aí, tá? Eu falo bastante, tá, gente? Bastante. Mas tô Fique à vontade. horário, prof. Gente, quando eu falo sobre tecnologia social, né, a tecnologia digital, ela também é uma tecnologia social. Até porque ela hoje, né, eu ouvi o professor Domingos, eu acho que o Claudinei, um outro colega falando sobre inclusão digital. A inclusão digital, ela torna-se uma tecnologia social porque ela consegue alcançar
as mais profundas camadas da sociedade. Eu me lembro que quando eu estava na licenciatura em computação, a gente teve que fazer um trabalho externo, né? E na época, tinha na minha cidade, na Câmara Municipal dos Vereadores, como se fosse uma lan house, uma salinha de informática que a comunidade podia utilizar até para imprimir coisas. Daí, quando eu me volto nesse pensamento, eu falo, meu Deus, como a gente evoluiu, né? Eu não sei, agora, sinceramente, não digo tranquilamente, eu não sei nem se existe lan house ainda, né? Talvez pode existir, mas não vejo mais, né? Aqueles espaços de uso dos computadores. Aí vou lá pagar R$ 3 para imprimir uma folha, né? Vocês lembram disso? Era o nosso movimento, era a minha época, inclusive, né? E hoje isso evoluiu, né? Hoje a tecnologia ela entrou na sociedade de uma maneira um tanto quanto positiva. Claro, nós temos autores, né? Nós temos o Alberto Cupani, o Finber, que estudam filosofia da tecnologia, que falam que a tecnologia ela não é neutra, e não é mesmo. Ela é boa na mão de pessoas boas e ela é má na mão de pessoas más, né? Por isso ela não se torna neutra, né, gente? Então são perspectivas que a gente também tem que ter. Quando a gente fala sobre a tecnologia na mão de pessoas boas, nós estamos falando, por exemplo, nesse uso, né? Por exemplo, no auxílio para a vida diária, na comunicação suplementar, no recurso de acessibilidade ao computador, no sistema de controle de ambiente, que daí a gente já entra um pouco mais na perspectiva de automação, nos projetos arquitetônicos para acessibilidade, nas órteses e nas próteses, na adequação postural, no auxílio ali à mobilidade, no auxílio para cegos ou com visão subnormal ou baixa visão, né? Auxílio para a questão de surdez ou déficits auditivos, daí entra também a questão da eletrônica, da automação, da elétrica, né? E também a questão de adaptação para veículos, principalmente com aquela questão dos, me fugiu o nome, não é diário de bordo, daqueles diário de bordo eletrônicos, né? Que nós temos ali hoje nos carros já, né? E pensando nisso, qual que é o papel desse professor? Que daí a gente chama de professor inclusivo. Ai, professor, mas todo professor não deveria ser inclusivo? Na teoria, sim. Na prática, a gente observa que não é bem por esse caminho que as coisas andam, tá? E aí, pessoal, pensem aqui comigo, né? Esse professor, minimamente, ele tem que ser empático, né? Aberto à diversidade, tem que ser proativo, busca de soluções. Tecnologia combina com soluções, né? Eu gosto muito dessa palavra soluções. É muito utilizado no meio empresarial, né? Eu vou promover soluções empresariais, soluções tecnológicas, soluções corporativas. E por que a gente não fala de soluções educacionais? Né? Então a tecnologia é dinheiro, né? Soluções educacionais, né, gente? É esse o caminho que a gente precisa seguir. E eu digo uma coisa para vocês, tá? O professor ganha pouco porque quer. Principalmente o licenciado em computação, até porque tem uma vasta área de atuação aí, em editoras, na Positivo, tecnologia, por exemplo. Oi. Produção de recursos educacionais digitais, está cheio de instituições e empresas buscando, né? Tem, ó. Vou falar aqui porque já me convidaram. Tem Positivo, tá? Tem a Aprende Brasil. Há uns anos atrás, queriam me contratar como analista de tecnologias educacionais, porque eu tinha licenciatura em computação. Só não aceitei porque casava com o horário de outros compromissos que eu tinha. E detalhe, gente, pagava bem. Pagava muito bem. Vou comentar aqui com vocês que eu não tenho problema de falar. Pagavam R$ 15.000 para trabalhar 8 horas por dia, com vários outros benefícios. Sabe o que exigiam? De mim exigiam o quê? Licenciatura em computação e uma pós-graduação em educação à distância e novas tecnologias. Eu tinha as duas. Só não tinha o horário. Mas, gente, tem campo para trabalhar. E campo pagando bem, tá? Muito bem. E aí, gente, pensem, quais são as principais ferramentas, né? Eu posso desenvolver recursos digitais, posso trabalhar com roteiro de vídeo, posso trabalhar
com uma das disciplinas que eu mais gostava do curso, eu não sei se ainda tá, prof, que é engenharia de software. Tá, né? Gente, Professora Regina está aí te ouvindo, ó. Tá aí ela, ó. aí, ó. Gente, a disciplina de engenharia de software, vou ser bem sincero para vocês, inclusive foi o meu TCC, né? A minha monografia na época foi baseada em engenharia de software, e lembro que tinha também modelagem de sistemas com o professor, esqueci o nome dele, professor José fantástico, Maria. José Maria, né? Eu usei as duas disciplinas no meu TCC. Inclusive, depois, quando eu me formei, teve uma escola que me contratou para desenhar o sistema de informação de secretaria deles. Quando eu fazia licenciatura em computação, eu trabalhava no Senai, Senai Minas, tá? Eu era secretário acadêmico do Senai Minas. Senai Minas, junto com a TOTUS, Soluções Educacionais, começou a desenvolver o primeiro sistema de diplomação digital para ensino técnico. Quem que estava lá fazendo os parâmetros? Eu. Por quê? Eu tinha o conhecimento pedagógico e tinha o conhecimento de tecnologia para a questão da certificação digital. Senai Minas foi a primeira instituição a diplomar, com autorização do Ministério da Educação, curso técnico, com diploma digital. Foi uma quebração de cabeça na época, porque a gente ainda estava pensando em scripts, se desse errado, como que a gente ia pagar aquele diploma que era numerado, e aí tinha que gerar o livro de escrituração digital. Mas eu estava lá, eu participei da criação do RM Classes da TOTUS. Mas por quê? Porque eu tinha o conhecimento, tanto em tecnologia quanto na área de educação. Então, gente, campo tem, tá? A gente tem os ampliadores de tela, os leitores de tela, os softwares de comunicação alternativa, que hoje é um campo que movimenta muito a educação, mas também o campo clínico, principalmente para aquelas crianças que têm prejuízo no desenvolvimento, falo crianças, mas pessoas, com o desenvolvimento ali de fala, tem os nossos teclados adaptados, nossas pranchas de comunicação, que antes a gente utilizava tudo impresso. Era um parto, gente, para poder imprimir todas aquelas packzinhas de comunicação. Hoje eu não preciso mais. Né? Hoje eu tenho tudo no celular e ainda que fala, melhor ainda, né? Hoje eu tenho softwares específicos que eu posso colocar no tablet para essa criança utilizar, para ela se comunicar adequadamente. Tenho lá os teclados específicos com acessibilidade, inclusive, né, é uma exigência do Ministério da Educação, principalmente em ambientes educacionais, né, que nós tenhamos um computador com todo esse aparato, né, para pessoas público-alvo, né, para as pessoas com deficiência, com ali a demanda de acessibilidade. Eu tenho um outro campo também, que é o campo das órteses, que é esse aparelho que vocês estão vendo ali na mão da criança, da pessoa. Gustavo, mas isso é de terapia ocupacional. O treino do uso é do terapeuta ocupacional, mas o planejamento para fim de uso para o computador é o profissional de tecnologia que projeta, tá? Então, nós temos esses dois campos ali também, tá? Aqui eu tenho aqueles mouses com acionadores, né, por pressão, tá? Isso aqui é muito utilizado para crianças. Eu falo crianças, a gente generalizem, tá? Porque é mais o meu campo de trabalho. Que tem paralisia cerebral, às vezes aquelas crianças que têm atrofia na mão, tá? E não conseguem fazer o uso adequado aqui, fazer a pega do mouse, eles fazem o uso por pressão, tá? Tanto do botão esquerdo quanto do botão direito do mouse. E aí, nesse caso, a gente tem também um outro aparelhinho que faz ali, às vezes, da rodinha do mouse que a gente usa ali para poder movimentar na tela, tá? A gente tem também alguns softwares, é um pouquinho mais caro esse, né, que tem também o uso com a questão da percepção da retina, tá? A gente está falando de alguns mil, mas existe, né? Existe, já tive contato, tive estudante da rede municipal de Curitiba que os pais adquiriram, daí eu fui lá aprender a usar, fui lá multiplicar para as pedagogas, para as professoras, né? E detalhe, a criança tinha paralisia do pescoço para baixo, não mexia nada. Falava muito pouca coisa, mas tinha compreensão ali da retina e o cognitivo dela era preservado, sabe? Então, olha só como a tecnologia ela vai promover essa autonomia, essa aprendizagem. Eu falo que tecnologia transforma a vida, e, digo de passagem, transformou a minha, né? Justamente por essa caminhada aí que eu comecei lá em 2014, e passou muito rápido, meu Deus.
Não sei se vocês já observaram o site do Ministério da Educação ou sites governamentais, que tem ali, ó, ali em cima, do lado do cookiezinho ali, né, tem como se fosse uma lua, metadinha pintada de azul e a outra metadinha pintada de branco. Tá? Passem a observar nos sites governamentais ou nos sites que vocês transitam, se tem essas ferramentas de acessibilidade. Aquela ali é de contraste, né? Você clica lá, muda a cor, né? E por que que isso vem ganhando essa crescente? Justamente porque a tecnologia, né, vem dando oportunidades para outras pessoas também fazerem uso e não somente as pessoas típicas. Ali no cantinho, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, eu acho que não. Aqui, ó. Aqui é o site também do Ministério da Educação, tá? Aqui no cantinho tem ali, ó, para a gente aumentar a fonte, né? Do texto, dos links, né? Claro, dicas de passagem, né, gente? Nós temos ferramentas que deixam ali aquele botãozinho mais bonitinho, né? Lá na disciplina de desenvolvimento web vocês vão aprender isso. Mas já tá bom para o momento, já tem ali uma iniciativa, já tá funcional. Não tá bonito, mas tá funcional, né? E aqui nós temos os símbolos que vocês vão observar, né, os símbolos padronizados, normatizados, que a gente usa em acessibilidade, principalmente no contexto da tecnologia e as possibilidades do uso. Então, por exemplo, aqui, tá? Aquele site lá do Ministério, ele tinha que estar com esse a mais, né, que é para aumentar tamanho de fonte, tá? Indicando. Do ladinho aqui, eu tenho o estilo de texto, né, que é a mudança não do tamanho da fonte, mas sim do estilo da fonte, tá? Do ladinho ali, nós temos, esse é novo, o dicionário com IA. Tecnologia, inteligência artificial já é uma crescente, né? Não adianta a gente pensar que a gente vai lutar contra ela, não vai, né? Mas é a questão do uso ético, crítico e reflexivo. Eu brinco muito com os meus alunos da licenciatura o seguinte, não adianta vocês acharem que vocês enganam a gente, né? Eu brinco, a gente que é meio velho de casa, a gente sabe que é uma linguagem de inteligência artificial só de bater o olho, né? Eu não preciso usar um software para dizer que aquele texto é de inteligência artificial, né? Então, não adianta vocês falarem, ai, professor Liamara, o trabalho lá de saberes tecnológicos escolares está em cima da hora para entregar. Vou pedir o GPT para fazer. O professor Liamara vai bater o olho e vai saber que é lá do chat GPT, que é lá do Gemini, né? Que é lá do Notebook LM, né? Então, assim, o problema, gente, não é usar. Não, eu não vejo problema em usar, tá? O problema é você pedir para ele criar integralmente. Usa para estabelecer as ideias, para corrigir uma escrita, uma ortografia, né? Até porque a linguagem da inteligência artificial, ela é uma linguagem muito simplória, ela é muito superficial, sabe? Então, detalhe, a gente tem sintaxe de inteligência artificial, né? E é essa sintaxe que vai para o código. Então, vocês vão observar que tem palavras específicas que são marcadores, tá, gente? Mas o dicionário de inteligência artificial é quando você tem uma palavra ali, que talvez você não conheça, você consegue acionar esse botão, ele traz para você ali uma definição, tá? Isso é o uso legal de inteligência artificial, né? Tem ali também as letras destacadas, tá? Que é aquele Bzinho ali. Espaço entre linhas, eu consigo literalmente formatar o texto dentro da página ali, web. O espaço entre linhas também, porque tem pessoas que têm baixa visão, elas não conseguem enxergar, né, muito aquele espaçamento, então ela precisa formatar, precisa aumentar, precisa colocar negrito, precisa colocar contraste, para ela conseguir ali ter o acesso àquele conteúdo. Tenho o leitor de sites, né? Nós já temos ali extensões, inclusive no próprio Google Chrome. No Edge, vou ser bem sincero, eu não sei, tá? Faz muitos anos que eu não uso o Edge para nada, né? Então, não sei se o Edge ele vai ter extensão para leitores direto no navegador, mas eu sei que o Google Chrome tem. Nós temos modos de leitura noturno, diurno, né? Nós temos ali também guia de leitura, o Notebook LM ele vai trazer isso para a gente, né? Que é aquela IA lá nova do Google. Destacar a linha, tem também lupa de conteúdo, onde eu consigo ampliar ali um pedaço do texto. Tem o contraste de cor, olha só, que nem o que eu mostrei para vocês que estava lá no site do Ministério da Educação. Tenho a saturação, tá? Tenho destacar cabeçalho, tenho esconder imagens, talvez o texto, ele está muito carregado,
né? E aí, quando eu aumento a tela, desformata, então eu consigo esconder essa imagem para eu ter uma amplitude de texto um pouco melhor. Pausar animações, né? Principalmente essas que a gente tem de propaganda aí, né? Em alguns sites que a gente vai fazer leitura. E também a estrutura de página e por fim, aqui, pausar sons e cores da página. E, quase caminhando para o meu final, tá? A gente também tem as estratégias de formação docente, né? O curso de capacitação continuada, as oficinas práticas, né? As parcerias com profissionais de saúde e tecnologia, né? O estudo de caso e trocas de experiência, né? E, por fim, aqui, coloquei só a título de curiosidade, né? A tecnologia assistiva para desenvolvimento de habilidades do TEA, né, como auxílio ali na questão do cotidiano, a questão da gestão de rotina. Hoje eu consigo, gente, monitorar comportamento de estudantes com TEA por meio de aplicativos, né? Eu consigo, esses aplicativos, a gente lança ali os dados diários da criança e ele vai me dando probabilidade que essa criança tem de se desorganizar, a probabilidade que essa criança tem de conseguir aprender determinado conteúdo com a estrutura cognitiva que ela já tem, né? Então, tudo isso a gente usa, né, lá a disciplina de engenharia de software, modelagem de sistemas, né, desenvolvimento web, com auxílio ali da psicologia, né? Então, nós temos um ferramental muito grande para trabalhar, a gente tem ali uma estrutura fantástica para a gente evoluir ali com os nossos estudantes, ou, enfim, a área que você deseja seguir. Até porque a licenciatura em computação te dá base, te dá subsídio, não somente para a escola, né? Claro, o nosso foco principal, mas te dá base ali para o meio corporativo, te dá base para a área de desenvolvimento, né? Eu falo que eu já passei muito nesse Brasil afora, graças a essa licenciatura em computação. Já fui na sede da SAP, né, auxiliar no planejamento de um módulo, tá? Fui na TOTUS BH para auxiliar na parametrização do RM Classes, né, que é o software de escola que eles têm, sabe? Então, já trabalhei em instituição grande, né? Quando eu vim para Curitiba, foi um dos focos também para poder planejar a parte de acessibilidade do ambiente virtual de aprendizagem de uma universidade, né? Então, são contextos e contextos, situações e situações que a gente tem possibilidade aí, tá certo? Obrigado. Obrigada, Gustavo, pelas suas palavras. Eu fico muito feliz quando você coloca o curso, né, como uma base para tudo isso que você desenvolve. A sua área de atuação, ela é linda porque ela atende a um público específico que ainda está muito esquecido nas escolas. E eu tenho desenvolvido pesquisas, eu tenho duas orientandas no programa de mestrado em Educação Matemática que trabalham com TEA, né? E aí eu vejo a dificuldade que essas professoras, que elas são professoras, que elas têm em sala de aula por não ter um apoio, a não ser aquele técnico, né? Que tem um técnico que ajuda lá, um técnico, não, uma auxiliar, uma professora que faz um apoio técnico e cuida daquelas crianças, cuida, né? Mas a dificuldade que elas têm em encontrar tecnologias e encontrar recursos digitais para o uso em sala de aula, né? Então, essa formação com esse olhar muito carinhoso para essa área, ela é primordial. E o nosso curso não tem disciplinas específicas, nós trabalhamos essas temáticas nos seminários, nas disciplinas que têm, assim, temas livres, né? Mas não há nenhuma disciplina específica, a não ser Libras, né? Que é obrigatória, né, para todo mundo. Mas obrigada pela sua fala. Agora nós vamos abrir para questionamentos. Agora tem um comentário que uma pessoa fez no fórum que eu fiquei impressionadíssima. Que ela falou que um aluno foi encontrado no banheiro amarrado. É isso mesmo? Foi a Kaisa que colocou isso? Gente, eu fiquei estarrecida. Eu estava lendo aqui os comentários. Chegou a me dar aqui. Fiquei assim muito chocada com o que ela colocou. Depois, se ela puder falar, eu vou deixar o Claudinei falar. Depois tem uma pergunta do Andrades, lá de Angola, né? Ele coloca uma situação e ele coloca uma pergunta para você. Claudinei, você levantou a mão, por favor, pode falar.
Oi, oi. Boa noite, professor Gustavo. Vou ser bem sucinto na minha pergunta. Passado na Licomp também, a gente teve um tema que foi abordado, a mineração de dados para evasão escolar. Dentro dos aplicativos que você utiliza, eu não deu para identificar se você utiliza isso hoje, mas você acha válido, por uma questão de acessibilidade principalmente, a utilização da mineração de dados escolares? Sim, vamos pensar assim, ó. A mineração, ela vai entrar muito como parâmetro, tá? Porque ela vai me auxiliar na tomada de decisão, no caso que você disse, já trabalhei ali, principalmente na questão da evasão escolar, eu vou conseguir ter parâmetro, por exemplo, tá? Para entender o motivo pelo qual essa criança tem uma, fala criança, mas generalizem, Uhum. a possibilidade dessa criança evadir, ou quais são os motivos dessa criança evadir, até porque eu vou ter um sistema de informação por trás. Esse sistema de informação já vai ser alimentado, por exemplo, não somente pela área da educação, mas também pela área da assistência social, né, ou pela rede de proteção, como a gente chama aqui em Curitiba, né? A criança faltou 7 dias consecutivos porque, eu já tive um caso assim, tá? Porque o pai foi mordido por um cachorro e um mês depois foi mordido por uma aranha marrom e morava numa situação de vulnerabilidade, a criança ficou um mês sem ir para a escola. E aí eu vou conseguindo computar essas faltas e vou conseguindo observar os motivos pelos quais, como se fosse um dashboard ali, né? E conseguir também, literalmente, pensar ações estratégicas junto com a educação, a assistência social, de entender, por exemplo, essa evasão escolar e de trabalhar de maneira intersetorial, né, e de conseguir ir diretamente ali, por exemplo, na residência dessa família, para conseguir entender mais o motivo, para ver o que dá para fazer, tanto educação quanto assistência social, ou ainda acionar uma rede de saúde, como nesse caso, por exemplo, que a gente teve na rede de proteção. Então, pensa comigo, mineração de dados, ela vai ser quando possível, utilizar, né, um divisor de águas na tomada de decisão, principalmente para o trabalho intersetorial, até porque ela vai gerar informações preciosíssimas, não somente para a educação, mas também para o auxílio, vou falar no âmbito público, das outras secretarias, né? Por exemplo, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Então, sim, super válido, tá? Pela sua abordagem, eu já imaginei que sua resposta seria sim, porque existe uma polêmica muito grande. E eu justamente acho que a gente tem que utilizar todas as ferramentas possíveis, igual foi que você utilizou sobre a computação boa, né? Então a gente tem que utilizar, porque contra sempre vai ser utilizado, né? Sempre vai ser. Eu brinco muito, Claudinei, que em uma das áreas que eu trabalho, o pessoal adora Google Drive e adora planilha. Eu falo, gente, isso aqui não otimiza o trabalho, isso aqui é retrabalho. Né? Tem 3 anos que eu estou propondo um sistema de informação para poder unificar as informações da educação, mas ainda é extremamente tradicional, é extremamente arcaico, as planilhas a gente não consegue atualizar em real time, e aí o que acontece? Eu tenho aqui uma planilha, por exemplo, de crianças com deficiência, compartilhada intersetorial, né? Só que não representa a verdade, porque ontem, um exemplo, ontem foram matriculadas nas 40 escolas que eu trabalho, 5 crianças com deficiência que ainda a escola não me informou. Então, eu dependo, né, dessa informação lá da Os ponta dados, né? para eu conseguir ter dados verídicos. Só que eu fico assim, pensando no seguinte, meu Deus, nós estamos no século XXI, em pleno 2025. Qualquer sistema de informação, o mais básico que for para a gestão de escola, vai dar conta de trabalhar de maneira intersetorial. Não precisa ser um SAP educacional, um RM Classes da TOTS educacional. Não, negócio simples, já daria conta. Mas não, o pessoal ainda fica nas planilhas do Excel, lá, ou nas planilhas do Google, esqueci o nome, Google Docs, né? O Drive. Google Drive, aquele negócio Agora é de o Workpace, né? atualizar manualmente. Hoje, graças ao bom Deus Todo-Poderoso, eu tenho uma assistente que faz isso para mim. Mas até ano passado, era eu que fazia. Aquilo me dava gastura. Eu me sentia literalmente no século passado, sabe? Porque eu falo, gente, isso aqui é muito fácil de resolver. A gente não precisa ter uma pessoa para ficar alimentando isso manualmente, uma questão jurássica.
sabe? E aí aquilo me dava gastura. Hoje ela cobra lá as escolas, enfim, mas eu fico vendo o sofrimento dela. Com tanta tecnologia que nós temos, enquanto alguns setores usam inteligência artificial para minerar dados, eu tenho colegas hoje, um departamento que usa o notebook LM lá da Google para poder fazer demanda de análise de perfil de prova em larga escala da SAEB, prova SAEB, né? A gente, do outro lado, fica usando planilha do Google Docs, do Google Drive, né? E, desculpa a expressão, mas é uma decadência. Mas a gente vive esses dois parâmetros aí de realidade. Beleza, valeu. Ok, obrigada, Claudinei. Andrade, você está aí? Você gostaria de fazer a pergunta? Ou eu posso ler, Andrade? Eu acho que ele não está me ouvindo. Mas o Andrade é de Angola, ele falou assim, ó, no caso de Angola, para além da falta de preparação das escolas e de professores, está também a questão de pais e encarregados de educação que sente talvez vergonha de expor a criança com uma certa deficiência. Qual a experiência do Brasil nesse quesito? Boa pergunta. Hoje, a gente está vivendo, Andrade, né, prof, o nome dele? Andrade. Andrade, a gente está vivendo um movimento contrário a essa questão da exposição, né? Aqui no Brasil, principalmente com as últimas legislações, né, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei Berenice-Piana do transtorno do espectro autista, os pais já estão procurando o diagnóstico da criança de maneira precoce. Então, esse pai já chega na escola, por exemplo, com uma criança com laudo, uma criança que já faz ali as terapias necessárias, e o pai, às vezes, entrega um tablet para a gente, falando assim, ó, esse tablet aqui já tem o software instalado que ele usa para se comunicar. Então, aqui a gente já está vivendo o caminho contrário. Os pais de crianças com deficiência já têm todo esse aparato, já tem essa busca, claro, de maneira, né, não todos, mas nós ainda temos alguns ranços que a gente precisa resolver, mas no contexto muito mais amplo é o movimento contrário, é o movimento de acessibilidade, as escolas, mesmo com todas as dificuldades em relação ao uso da tecnologia, a gente já vê uma mudança de atitude, né, em relação às crianças com deficiência e também em relação ao acesso e ao uso de tecnologia para com essas crianças. Então, a gente já está observando um movimento contrário a esse de, não vou expor, né? Então, pensa comigo, se eu, não é uma questão de exposição, mas sim uma questão de conscientização. Daí, é muito, acredito eu, que seja muito uma questão de atitude da sociedade em relação ainda às crianças com deficiência, né? É um paradigma ainda a ser superado. O Brasil superou 100%? Não, a gente ainda está em 70%, muito ainda. Né? A gente ainda vê aquelas pessoas extremamente preconceituosas. Tive um fato recentemente que eu tive que abrir uma sindicância para exonerar uma professora, porque simplesmente ela virou e falou assim, tirem esse troço da minha sala. E o troço era uma criança autista com paralisia cerebral, que é o mesmo diagnóstico do meu filho. Aquilo mexeu muito comigo. Prof, é nesse nível. E você me conhece, sabe que eu sou muito afetivo, nunca precisei de usar carteirada de ninguém, com ninguém. Foi a primeira vez em 15 anos, e foi a primeira vez que eu usei o poder do meu cargo. Eu falei, professora, a partir de agora eu estou registrando em ata, estou abrindo o seu processo de exoneração e seu processo civil e criminal perante o Ministério Público. Mas você não pode fazer isso. Eu falei, eu posso, eu vou e já estou fazendo. E as diretoras, estavam as duas diretoras e as duas pedagogas, elas vão me acompanhar na delegacia para abrir o boletim de ocorrência. A partir de hoje, a senhora não precisa mais vir. Mas eu sou servidora pública, não quero saber. Aqui eu ainda estou representando a Secretaria de Educação. É o caso aqui que a Jaqueline Fernandes Izumi, não sei se ela está na sala ainda, ela colocou assim, realmente, as escolas não estão preparadas. Hoje mesmo, uma criança autista de 4 anos foi encontrada no banheiro amarrada. Acontece, prof, acontece. Assim, e isso, gente, é crime. Gente, que absurdo. É crime. É crime, é crime. E vai todos os professores, vai o professor regente, vai a pedagoga, vai a diretora, vai a inspetor, todo mundo responder civil e criminalmente pelos atos e pelas ações para com essa criança. Gente, você já deixar essa criança, por exemplo, ir embora da escola suja de xixi, por exemplo, talvez uma criança que use fralda, já é crime. Você não pode deixar essa criança embora suja. Você tem que entregar ela para o pai limpinha, impecável, com fralda trocada.
Então, pensa, imagina só deixar essa criança amarrada. E por que essa criança está amarrada? Porque a escola não é atrativa para ela. Entrega um tablet com um jogo pedagógico para ver se ela não fica quietinha na sala de aula. E aí que tá, gente. A escola, ela tem recursos atrativos, mas ela não sabe e ou não quer usar. Né? A gente ainda tem muitos ranços para a gente avançar. Resolver. Nós temos muita coisa para resolver ainda, né, Gustavo? Muita. Ainda temos sim. Claudinei, você está com a mão erguida para uma nova pergunta ou você esqueceu de baixar? Não, esqueci de baixar, vou baixar aqui. Então, tá joia. Mais algum questionamento, alguma contribuição? O chat está cheio de contribuições, Gustavo, depois se você dá uma passadinha aí para você ver, né? Conforme você ia falando, as pessoas iam se manifestando no chat, muito bacana. Gosto muito, né, dessa participação. Mais algum questionamento, professor Gustavo? Ok. Bom, então nós vamos encerrar aqui. Professor Gustavo, gostaria de agradecer a sua participação, a sua contribuição com a Alicomp. Você está devolvendo um pouquinho do que você levou. Aliás, muito. Uma vírgula, prof. Não, mas é muito. Uma vírgula. Não, mas para nós é muito mesmo, sabe? De você estar voltando a falar, eu acho que isso é importante, você estar colocando as possibilidades para os nossos alunos, né? Aonde eles podem atuar, isso é importantíssimo. Mas mais do que isso, a pertinência do assunto que você traz aqui, tecnologias e as pessoas com deficiência. Muito obrigada. Eu não sabia que você é papai agora de gêmeos, parabéns. Sou papai de gêmeos. Deixa eu ver se um deles está aqui. Simon, dá um pulo aqui rapidinho, rápido. Corre aqui. Deixa eu ver. Ó, esse aqui é uma das minhas cria. Dá oi para prof do pai. Oi, Simon. Tudo bem com você? Tudo. Você é filho desse cara aí? Esse cara é muito legal. Ele foi meu aluno, você sabia disso? Ele já me contou. Sei lá quantos anos atrás, quase 15. Faz muito tempo, mas ele é muito gente boa. Parabéns, tá? Você deu um papai de ouro. Beijo. Então tá joia. Gustavo, muito, muito obrigada mesmo pela sua participação. E aí, continue aí contando com a gente nessa vida profissional maravilhosa de sucesso que você tem, ok? Obrigado, prof. Obrigado mesmo. Obrigado, gente. Eu deixei ali, vocês pediram meu e-mail. Tá ali, tá meu telefone também, meu WhatsApp. Fiquem bem tranquilos, podem mandar mensagem. Fiquem bem tranquilos em relação a isso, tá? Precisando, estou à disposição, prof. Ok, obrigada. Então, pessoal, com isso, nós encerramos as duas palestras de hoje. E eu deixo o convite aqui, porque amanhã nós temos uma programação diferente. Nós vamos começar com 3 relatos de experiência, são 3 projetos desenvolvidos por alunas do Departamento de Ciência da Computação, que tratam da atuação de mulheres, né, de meninas, de mulheres, na área das ciências exatas, né, que é uma área ainda dominada pela maioria de homens, né, mas que no nosso departamento tem, assim, crescido muito o número de mulheres. Então, vai ter 3 relatos de experiência. E para fechar o seminário, então, nós vamos ter uma apresentação de uma pesquisa que está em desenvolvimento, quase finalizando, né? Que ela é orientada pela Regina, pelo professor Victor, pelo professor Zé Maria. Então, vai ter uma apresentação bacana aí sobre evasão escolar e muito interessante, principalmente para o nosso curso. Gente, boa noite. Fiquem bem e até amanhã. Espero todos vocês nesse mesmo link. Vocês vão receber um e-mail, mas é nesse mesmo link aqui, tá ok? Abraço para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.